Bom, pessoal, eu vou fazer um breve comentário aqui sobre a atividade dessa quinzena, né? Até o dia 15 aí, que vai a atividade de vocês, tá bom? Eu vou fazer um breve comentário sobre a questão da página 24, a questão 3, que eu vou resolver ela aqui para vocês, porque os exercícios que eu coloquei lá na plataforma, tá? São semelhantes aqui, mas eu também vou dar só uma pinceladinha aqui falando sobre esse capítulo, tá bom? Que é a aula... Deixa eu olhar aqui, que é a aula 2, tá? Elemento químico, tá bom? Ele vai da página 16 até a página 24, tá bom? Então vai da página 16 até a página 24 e está falando sobre a evolução do átomo, né? Sobre os cientistas que descobriram aí o átomo, a matéria em si, como o nosso elemento químico foi evoluindo, tá bom? Também a questão dos isótopos. O que é um isótopo, o que acontece, vocês devem ter visto aí no primeiro ano, acredito sim, né? Que o professor deve ter falado alguma coisa em relação a isso, tá bom? Também aqui tem a questão um pouquinho da distribuição eletrônica, tá? Que isso também nós vemos aí no primeiro ano, também se vê no primeiro ano, tá? Um pouquinho sobre a distribuição eletrônica. A distribuição de Linus Pauling, né? Que é aquela questão aí que você pode fazer... Tem o átomo aqui, e aí tem as camadas, né? As conhecidas aí, né? São 7 camadas, né? E aí nós temos aí a camada K, L, M, N, O, P, Q, tá certo? E aí a quantidade de elétron aí é 2, 8, 18, 32, 32, aí volta para 18. E aí, 8 aqui. Então, essas são as mais conhecidas, né? Existe aí, hoje já mais, né? Mas as conhecidas, a gente trabalhando no ensino médio, são essas daqui. E aí, também nós temos aqui a questão aí dos subníveis, que é o subnível S, o P, o D e o F. E cada subnível desse, cabe aqui 2 no subnível S, no P 6, no D 10 e no F 14. O que cabe? Elétrons, né? A quantidade de elétrons. Então, quantidade de elétrons em cada camada, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E aqui, 2, 6, 10 e 14, tá bom? Nós temos aqui essa quantidade. Então, aí nós temos aqui a distribuição eletrônica por subnível, tá? Que é na questão aí do diagrama de Linus Pauling, tá bom? Que aí entra aqui o diagrama, deixa eu só dar uma passadinha aqui, mas vocês têm aí na página 21, né? Que aí é K, L, M, N, aí 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Vai até a 7. Então aí nós temos o subnível S, 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 aí repete aqui 2, 3, 4, aí aqui 3, 4, aí nós temos o subnível D, P, aí o D e o F, né? Continuaria ali para frente aqui, mas só para relembrar, a distribuição ela acontece nesse sentido aqui, ó. Tá? Seguindo a seta. Então você vem distribuindo os elétrons, por exemplo, fazer a distribuição eletrônica de um elemento que tem, vamos supor, o número atômico 20, né? Quer dizer, a mesma quantidade do número atômico é também a quantidade de elétron num elemento que está no estado fundamental, tá bom? Então se ele tem 20 prótons, ele também tem 20 elétrons. Aí você começa distribuindo aqui, seguindo a seta. O S, né, como eu falei, é 2. Aí terminou aqui, volta para a traseirinha da outra seta. É S de novo, 2 de novo, não vem mais para frente, volta na traseirinha da outra. Aí nós temos aqui um P, o P é 6, continua, aí tem outro S aqui, opa, 2, não vem mais, volta para essa traseirinha aqui, então 6 aqui de novo. Aqui nesse S é 2 de novo, então nós temos aqui, ó, 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, 20, pronto. Termina aqui a minha distribuição eletrônica. Então, seguindo aqui esse padrão, que é como você resolve a distribuição eletrônica.
Os elementos isótopos são aqueles elementos que têm o mesmo número de prótons. Então o elemento ele é diferente, mas tem a mesma quantidade de próton no núcleo. Então quer dizer, esses elementos eles são meio parentes, eles têm ali a identidade deles, as propriedades químicas são iguais, porque o número de prótons dele no núcleo é o mesmo. Aí os isóbaros têm o mesmo número de massa, né? O número de massa, como eu falei para vocês aí, A igual a N mais P. Quer dizer, o número de nêutrons mais o número de prótons é igual ao número de massa, tá certo? Então, olhando esse lado aqui, como nós temos que somar os nêutrons e os prótons que tem no núcleo, é o número de massa. Então, elementos que têm o mesmo número de massa, chamamos de isóbaro. Os que têm o mesmo número de nêutrons, nós chamamos de isótomos, tá certo? Aqui uma outra curiosidade aqui, ó, os isótopos. Pode-se falar assim, que eles são isótopos, mas pode falar que eles são isoeletrônicos, né? Eles têm a mesma característica similar. Às vezes a pessoa a questão não vai trazer para você assim, se ele é isótopo ou não, mas ele vai perguntar se o elemento é isoeletrônico, se eles têm a mesma característica física ali. As propriedades químicas são iguais, é porque ele é isótopo, tá? Então uma curiosidade aí, ok? Vamos para a questãozinha. Deixa eu só ler o que é a questão falando aqui. Vamos lá. Fala bem assim, ó. Isótopos radioativos do iodo são utilizados no diagnóstico do tratamento. Isso aqui é só informação. Vamos para a questão direta, ó. O número de prótons, nêutrons e elétrons no isótopo 131 do iodeto modelo, aí ele coloca o modelo aqui, da mesma forma que eu coloquei para vocês, são respectivamente. E aí essa palavra aqui, ó, respectivamente, ele perguntou assim, ó, veja só, ó, o número de prótons, número de nêutrons e de elétrons. Então ele quer na mesma ordem, tá bom? Aí às vezes a questão pode ser trocada. Primeiro vem colocar o de elétron, depois o de nêutron, pode colocar o mesmo, mas está em ordem trocada. Como ele falou respectivamente, então ele quer primeiro o número de prótons, depois o de nêutron e por último o de elétron. Então na questão lá, nas questões lá, A, B, C, D e E tem que estar em ordem. Prótons, nêutrons e elétrons. Em sequência. Se não tiver, às vezes, você fez lá e achou lá 20 e 15. Vamos supor que você achou isso lá. Mas aí a questão pode trazer assim, ó, 15, 20 e 20. Pode colocar aqui para você 20, 15 e 20. Então, e aí a pessoa às vezes coloca só duas assim, né? Coloca só duas e ela não olha as outras. Colocou lá no final, ele já vai e marca logo a primeira. E na verdade a sequência aqui que estava aqui embaixo você não percebeu. Porque ele falou respectivamente, tá? Então respectivamente ele quer a resposta na ordem aí. Tá bom? E aí para achar é só você usar a formulazinha. Muito fácil, ó. Ele nos deu aqui na parte de cima. Deixa eu só fazer aqui mais uma observação para vocês, tá? Vou colocar 3 elementos químicos aqui, ó. Pode ser qualquer um, e só para caso de explicação. Então aqui em cima pode aparecer dessa forma, ó. Tá bom? Então letra A, número de massa, tá ok? Deixa eu só ver aqui um pouquinho, isso. Então letra A, número de massa. Letra Z, número atômico, ou pode ser o P também, tá bom? Poderia ser P aqui, tá ok? Então pode aparecer assim, ó, só de um lado o elemento. Eu coloquei X aqui, pode ser qualquer hidrogênio, oxigênio, tá? Cálcio, pode ser qualquer um. Então só para identificação. Então, letra A é número de massa e letra Z ou P é número atômico, tá bom? Então ele pode aparecer tudo do mesmo lado e pode aparecer assim invertido, tá? Aqui e aqui, e pode aparecer assim, ó, tá bom? É a mesma coisa, tá ok? O importante aqui é que em cima é o número de massa e embaixo é o número atômico, tá ok? Ou o número de próton, como você preferir. E aí, tirando aqui essa dúvida aí já, se alguém tiver, tá bom? Em cima então nós temos o número de massa, né? E embaixo aqui nós temos o número atômico. Aí ele quer saber a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, lembra, né? Nós já resolvemos aqui, ó. Os prótons aqui é a letra Z. Então eu já posso colocar minha resposta. Bom, prótons aí é igual a
53, a minha primeira resposta. Aí eu venho lá e vejo se eu consigo resolver começando com isso aqui, porque ele falou assim que é respectivamente, então tem que começar com os prótomos, né? E a 53. Olhando nas respostas, eu percebo que eu tenho 3 que começa aí com a letra A, B e C, começa com 53. Então eu não consigo responder ainda, tá bom? Porque a letra A, B e C, né? Aí eu já posso eliminar as outras questões e ficar somente aí com a letra A, B e C, que elas começam aqui, ó, com 53. Elas começam aí com 53 aí, as 3 primeiras, tá bom? A, B e C. Então vamos jogar naquela formulazinha, ó. Eu tenho 131 aqui. Igual. Aí nêutrons eu não tenho, mas eu tenho 53 aqui. Beleza? Aí o que eu faço? Então eu passo o N para cá. E passo aqui o menos 131 mais o 53 aqui. Beleza, como eu não posso resolver isso aqui, ó, porque tem um negativo, então vamos multiplicar tudo aqui por menos 1. Né? Isso aqui é matemática básica. Número de nêutron é igual a 131 menos 53. E aí quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai sobrar 47. Com 30 aqui vai dar 77, 78, né? Nós temos aí 78, só para confirmar ali. Pronto, então eu tenho um número de nêutron 78, beleza? Então meu número de nêutron aqui, ó, já posso colocar que é 78. Agora eu já consigo resolver? Vamos olhar nessa questão de novo. Aí eu percebo que a A e a B tenho aqui 78. Ou seja, eu já posso eliminar. Eu posso eliminar a letra C? Ainda não, né? Por quê? Porque olhando aqui, ó, número de prótons, nêutrons e elétrons. Então, assim, verdade, né? Podemos eliminar porque não tem 78 aí na letra B, né? Desculpa aí, na letra C. Nós não temos aí 78, então já posso eliminar também a letra C aí, ok? Aí qual é a próxima pergunta que ele faz? Ele diz aí, né? Elétrons. Bom, se ele pede elétrons, então, lembrando daquela regra que um átomo, quando ele vem ao mundo, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu tenho 53 prótons, eu também vou ter 53 elétrons. Agora, veja bem, ele me traz aqui, ó, um sinalzinho negativo aqui em cima. Tá? E esse sinalzinho negativo, ele muda aqui. Tá? O que é isso aqui? Ele está dizendo que o iodeto aqui, ele tem uma carga negativa a mais. Então ele tem uma carga negativa a mais. Aonde fica a carga negativa? Na eletrosfera. No núcleo são os prótons, que são positivos, e na eletrosfera ficam os elétrons, com carga elétrica negativa. O núcleo com carga elétrica positiva e na eletrosfera carga elétrica negativa. Tá ok? Então se ele tem um sinal de menos aqui, quer dizer que ele tem um elétron a mais lá. Ele tem 53 prótons no núcleo e tinha 53 elétrons lá, então estava estável, estava legal. Só que agora, por algum motivo, ele deve ter ganhado um elétron. Então, como ele ganhou um, ele ficou com um a mais, uma carga a mais sobrando lá. Quer dizer, ele não está mais estável. Ele tem mais forças negativas do que positivas. Então, esse elemento não está instável mais. Tá? Não está nas condições normais que ele veio. Por isso, em vez de 53 elétrons lá, para ele ficar estável, agora ele tem o quê? 54. Né? 54 elétrons ele tem, tá certo? Então se ele tem 54 elétrons, a próxima resposta aqui, ó, tem que ser 54, né? Próxima resposta aqui tem que ser 54. Então vamos conferir, né, nas respostas para ver qual que é. E aí chegamos à conclusão aqui, ó, que a letra B é a que tem essa resposta aqui, ó, 54. Pronto, então essa é a resposta que nós devemos colocar ali. Se você estivesse fazendo o Enem ou marcando qualquer uma prova aí, você teria essa aí a resposta como certa, tá ok? Se você tiver alguma dúvida a mais aí, tem algumas atividadezinhas, se não me engano. Aqui fala sobre tabela periódica também, mas é só leitura, tá? E eu coloquei lá na plataforma, é só leitura. A nossa aula na plataforma do Revisa Mais, né? Se não me engano é aula 2. Tá bom? É aula 2, você vai acessar o portal
e aí vai assistir a aula 2 e vai vir na plataforma do Google Classic Google aqui e vai resolver a atividade, tá? Baseada nisso que eu falei para vocês e que o professor vai estar explicando completo lá, tá bom? Para vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, é só postar ali que eu vou caçar uma outra videoaula ou eu mesmo tiro a sua dúvida e envio para você, tá ok? Então, até aí dia 15, que é onde vem essa atividade aqui, para a gente estar postando aí a nossa terceira aula. Valeu?